Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai bater um papo sobre esse produto sensacional. Porque uma das coisas que eu gosto, né, é de não deixar nada engessado. Eu gosto de estar falando e a gente batendo um papo aqui bem descontraído. Primeira coisa, Lip for Slim. Ele vem nessa caixa maravilhosa, é um lip tint, né? Então, por que que a gente não fala batom? Porque ele realmente não é um batom. Ele é um lip tint e ele é um nutracêutico. Então, nós, homens, como que a gente vai usar esse produto? A gente vai passar aqui, ó, por dentro da mucosa bucal. E além de tudo, é gostoso, viu, gente? E não tem problema. Se você é homem e quer passar por fora também, pode passar, não tem problema nenhum, né? Então, você imagina como você pode chegar para a pessoa e falar assim, você já ouviu falar de um nutracêutico, um lip tint que emagrece? A gente até fala batom para a pessoa entender, né? Porque lip tint não é tão usual. Aí você fala, sabe, um lip tint, vulgo batom líquido que emagrece? Gente, é simplesmente sensacional. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um produto de altíssima qualidade e altíssima tecnologia. O que eu mais gostei, né, na VS Life, no nosso Lip for Slim, é a questão dos ingredientes. Os ingredientes são todos premium, são todos super selecionados. O que que significa isso? Significa que tudo que a empresa faz, ela analisa desde lá da plantação, entendeu? Ou seja, desde a análise de solo. Então, é feita análise de solo. Por quê? Porque isso influencia muito no fruto no final. Então, nós estamos falando de quê? De uma beterraba, nós estamos falando da laranja moro. Então, é analisado até o solo onde essas árvores são plantadas, para que a gente tenha ali um fruto de altíssima qualidade. E a formulação ela é feita de forma equilibrada. Para quê? Para que a gente tenha a maior absorção e não tenha perda dos nutrientes, não tenha perda das funções, né, desses nutrientes no nosso corpo. Então, o que que a empresa conseguiu fazer? Ela conseguiu fazer uma pesquisa, tá? Isso lá em 2011, e chegou à conclusão de que em 2014 poderia ter a patente mundial de invenção. O que que isso difere de tudo que a gente tem no mercado? Algumas empresas elas podem ir lá e fazer a patente de formulação. Significa que se eu peguei um produto ali, mudei uma coisinha nele ali, eu posso patentear como um novo produto. E aqui não, a patente de invenção, a patente da pesquisa, né? Tanto que hoje nós temos o apoio da USP, um dos maiores laboratórios do Brasil, né, em pesquisas, nos apoiando, porque eles também estão usando da pesquisa que foi feita por Lip for Slim sobre a mucosa bucal, a permeação através da mucosa bucal. Em 2 minutos a gente já atinge a corrente sanguínea. Então, por que que algumas pessoas, eu acho até legal quando a pessoa fala assim, mas como, né, que um lip tint pode fazer esse efeito, sendo que eu tomo chás, né, eu tomo vários nutracêuticos, tomo shakes e nada resolve, não consigo perder peso de forma nenhuma. Isso por quê? Além de tudo isso que eu falei com vocês, ingredientes premium, né, com ativos com concentrações corretas, que não vão dar nenhum tipo de vamos dizer assim, reação contrária, desde que você use outra coisa, não vai dar super, né, vamos dizer assim, super, eu esqueci o nome da palavra agora, mas, por exemplo, quando você usa muito suplementação, daria essa super suplementação. Aqui não vai dar, porque é tudo balanceado, é tudo feito para que não brigue, tá? Para que os ativos e os nutrientes não briguem um com o outro. Então, o que que acontece? A empresa chegou nessa formulação, em 2014 ela patenteou de forma mundial. E não parou por aí. Ela fez também um teste em laboratório independente. É muito importante que você procure a pessoa que te convidou e peça esse teste. Gente, eu tenho ele aqui impresso, tá? Porque eu gosto de ter tudo aqui e eu gosto de analisar cada coisa, como foi feita essa análise. E aqui a gente tem aqui na página 12, perdão. Olha só que interessante o que a gente vai estar falando aqui. 84% dos participantes tiveram redução de peso. 61% sentiram, né, o apetite controlado. 58% sentiram menos fome. Então, olha só, a gente tem aqui dados comprovados em laboratório. Isso aqui é o que a gente chama de grau 2. Significa que o produto ele foi testado em um laboratório independente, comprovando a eficácia dele. Até porque, para a gente entrar em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente tem escritório e está licenciado para estar operando, né, o nosso produto ele só entra se ele tiver o teste de grau 2, o que significa que ele comprova que ele faz aquilo que ele está propondo, né? Então, o nosso produto eu acho tão incrível que ele propõe
a perda de peso, a manutenção de peso, o controle de peso. Porém, vocês vão sentir que ele vai fazer muito mais coisas no seu corpo. Eu, por exemplo, quando comecei a utilizar o Lipo for Slim, tá, beleza, queria perder aquela barquinha, né, ali que a gente tem, às vezes acaba acumulando a gordura visceral, que é a mais difícil de perder, né? Você vai tomar um monte de nutracêutico, você vai tomar shake, você vai fazer um monte de coisa, tomar chás e não perde. Por quê? A maioria das vezes você está perdendo líquido. Você está perdendo líquido do corpo, você não está perdendo gordura. E o mais interessante do nosso produto é que você vai perder gordura visceral. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Além, né, da beleza junto com o cuidado com a saúde. Então, hoje nós temos o nutracêutico mais cobiçado no mundo, tá? Ninguém pode copiar. Esse é o fantástico. A gente tendo uma patente de invenção, significa que ninguém pode copiar o nosso produto. Nenhuma empresa pode fazer um produto parecido. Então, vamos falar um pouquinho sobre os principais ativos do nosso produto. A gente tem a laranja Moro. Gente, a laranja Moro, ela é muito interessante porque ela vai fazer um processo de termogênese, tá? Então, ela vai aumentar ali aquela temperatura, ajudando a queimar a gordura visceral. Então, além disso, ela é muito antioxidante. E o que é um antioxidante? Antioxidante é como se fosse um antiferrugem, né? Eu brinco que a gente, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente só vai enferrujando. Então, o que acontece? A gente vai tendo necessidade, e cada vez mais, de ter produtos que nos ajudam a antioxidar. Então, o que acontece? A gente tem aí poluição, estresse, né? Todos os dias a gente está exposto a muita poluição, a muito estresse, e isso oxida as nossas células, fazendo com que, não sei se vocês já notaram, até em questão, vamos falar um pouquinho agora de beleza, cremes, né? Vocês já viram aquelas revistas que vendem produtos para idade? Vocês já notaram que tem lá produto de 35 até 45, de 45 a 55, ou é de 30 a 40, e assim vai. Né? E vai aumentando mais ou menos de 10 em 10 anos. Isso por quê? Porque a cada tempo que passa, a cada 10 anos, a gente oxida ainda mais as células. Por quê? O que acontece com a nossa célula? De tempo em tempo, a nossa célula vai trocando. Então, uma célula é a cópia de outra célula, que é a cópia de outra célula. Vocês já tentaram pegar e fazer xerox do xerox? Então, você vai pegar esse material aqui e vai tirar xerox dele agora. Aí, você vai pegar do xerox, você vai tirar xerox. Do outro xerox, você vai tirar xerox. E do outro, você vai tirar xerox. Gente, é incrível. No final, você tem um borrão, né? Ou vai ficar extremamente claro, ou vai ficar uma bagunça. Por quê? É a mesma coisa que acontece com a nossa célula. Se você tem uma célula defeituosa, ela vai gerar outra defeituosa e outra mais defeituosa, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que proteger as nossas células. E a laranja Moro, ela tem esse processo, ela ajuda, assim como o molibdênio, a proteger, né? A não deixar com que as nossas células oxidem tão rápido. Então, é por isso que esses produtos eles variam de tempos em tempos, de idade em idade, porque cada vez ele tem que ser mais forte, porque você tem mais a quantidade de células defeituosas para serem corrigidas. Então, outras coisas muito interessantes que a gente tem é o seguinte: algumas pessoas fazem de tudo, dietas mirabolantes, e não conseguem perder peso de forma alguma. Sabe aquela pessoa que só come alface e engorda? Então, uma das coisinhas que eu quero falar com vocês, que é até interessante, né? Quem come muito alface e acaba engordando, as pessoas não sabem, mas a alface ela tem um poder calmante. Então, a alface ela vai acalmar o metabolismo. Então, ao contrário do que você precisa, que é acelerar o metabolismo para a queima de gordura, tá? Algumas pessoas, inclusive, têm essa questão, pô, mas se eu acelerar meu metabolismo, vai acelerar minha pressão arterial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Então, ou seja, você vai acelerar o metabolismo para a queima de gordura. E quando você tem componentes específicos que ajudam na queima de gordura, como, por exemplo, o picolinato de cromo ele vai diretamente ali na gordura, ele quebra as moléculas de gordura, principalmente dessa região, que é a mais difícil, que é a visceral, né? Que é aqui do abdômen, ele vai ali e ele começa a quebrar. E faz com quê? Com que essas células de gordura se transformem em energia. Então, você vai sentir que, além de começar a perder medidas, você está tendo mais energia.
Poxa, Jonathan, mas eu não vi perda de peso na balança, mas eu realmente vi perda de medida. Isso é por quê? Porque você está estourando as moléculas de gordura, transformando em energia e está aumentando a massa magra. Então, diferente desses produtos do mercado que vão fazer o quê? Com que você perca líquido, o nosso produto vai te ajudar a ganhar massa muscular magra, tá? Além disso, a nossa laranja moura ela vai te ajudar a combater sintomas da diabetes, ela previne doenças cardíacas, é poderosíssimo antioxidante, ou seja, antiferrugem, né? E vai também diminuir os riscos de colesterol. Agora, o picolinato de cromo, como eu falei com vocês, ele vai agir diretamente ajudando a tirar essa gordura visceral, né? Essa gordura que incomoda tanto. Aí você vai começar a ver, sabe aquela mulherada que fica triste porque não pode dar o tchauzinho da rainha, né? Ou melhor, tem que dar o tchauzinho da rainha, que é mais ou menos assim, porque às vezes você vai querer dar aquele tchau assim, aí aqui fica meio que balangando, isso vai acabar também, tá? Gente, eu gosto muito de levar um pouco para o lado da brincadeira também. E o molibdênio, né? O molibdênio, gente, ele é além de tudo, além de ajudar a ser um poderosíssimo antioxidante, né? Vai auxiliar o metabolismo dos aminoácidos, ou seja, vai ajudar com que você passe a receber as vitaminas corretamente também no seu corpo. O que eu acho muito legal? Ele é um poderoso anti-aging, anti-idade, anti-envelhecimento. Então, você vai começar a sentir, sim, que a sua pele vai ficar muito melhor, que você está ficando muito mais jovem, né, na aparência. E eu peguei uma foto minha, tá? De alguns dias atrás, acho 45 dias atrás, que foi o prazo que durou o meu sérum, e comparei com uma de hoje de manhã. Gente, sinceramente, é incrível. Além da minha pele ter melhorado muito, tá? Eu vi que eu reduzi medidas também, até na cara, vamos assim dizer, né? Eu realmente emagreci, tá? Por quê? Talvez eu estava com muita retenção hídrica, né? Eu estava com muita retenção de líquidos. Isso acontece muito com as mulheres, principalmente no período de 7 dias antes da menstruação e nos 7 dias posterior. Então, a mulher, ela retém muito líquido nesse período, né? Da TPM, do tempo para matar, né? A tensão pré-menstrual, que é terrível para as mulheres, e nós, homens, temos que ajudar as mulheres. Então, gente, não se preocupem em dar esse produto de presente para a mulherada, porque você vai estar ajudando ela nessa retenção hídrica, né? A tirar bastante dessa retenção hídrica. Vamos falar também agora da beterraba. Gente, eu estudei um pouquinho sobre a beterraba e fiquei assim apaixonado. A beterraba ela é poderosíssima em antioxidante. E ela também dá essa cor linda para o nosso produto, né? Não sei se está dando para ver, estou até olhando aqui pelo celular para ver se está dando para ver, que é muito linda, né? Então ela também traz essa cor para o nosso produto, ou seja, coloring food, né? A comida colorida, né? Trazendo a cor ali para a comida, ela é poderosíssima para ajudar na pressão arterial, ela ajuda a controlar os índices de pressão arterial. Então, as pessoas que têm diabetes, têm problema de pressão, eles vão sim começar a sentir que está controlando. Isso é incrível, né? E, gente, quantas vezes por dia que eu tenho que usar esse produto? 3 vezes ao dia. Podendo mudar para uma vez ao dia, para aquela pessoa que só quer fazer uma manutenção, tá? Então, eu não estou precisando de perder muito peso, mas eu quero me manter saudável, eu quero aumentar a minha autoestima, eu quero aumentar, né, vamos dizer assim, a minha felicidade. E eu vou te explicar por que você aumenta a sua felicidade. Vamos lá. Nessa outra tela aqui, a gente vai estar falando sobre o tripofano, né? O que o tripofano ele faz? Ele vai prevenir e ajudar no tratamento da depressão, diminui o estresse. Sabe aquela pessoa muito estressada? Principalmente as mulheres na TPM ficam muito estressadas, né? Isso por quê, gente? Porque os hormônios estão uma loucura. Então, o tripofano ele ajuda a regularizar principalmente a serotonina, né? Que é esse hormônio aí da felicidade, é o hormônio que vai trazer essa calma, vai diminuir o estresse. Só que olha que interessante, né? Se a pessoa tem uma doença pré-determinada, como, por exemplo, as doenças inflamatórias, vou dar um exemplo para vocês da minha mãe, ela tem uma doença inflamatória que é a artrite reumatoide, né? O que acontece? O tripofano, a gente tem que ingerir ele. Nosso corpo não produz. Então, a gente tem que ingerir. A gente vai achar na carne vermelha, em alguns outros legumes e tudo mais. O que acontece? Se a pessoa tem este problema inflamatório e ingere o tripofano, o que vai acontecer é que o nosso cérebro ele não entende, não faz a coisa correta e passa a fazer o quê? Ele vai
estressar mais a pessoa vai ficar irritada, ou seja, vai fazer ao contrário do que deveria. Então, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela tem que desinflamar o corpo para dar o tripofano, para que o tripofano vire serotonina, que depois vai virar, né, melatonina, para que ela durma bem, né? Ou seja, vai regularizar o dia da pessoa toda, ou seja, vai te dar ali mais, vai diminuir a hiperatividade, vai melhorar essa questão do estresse, vai reduzir a depressão, vai melhorar o seu humor e de noite vai virando melatonina que vai fazendo com que a pessoa durma bem, chegue no sono profundo. O sono profundo ele é muito importante, né? Que é mais conhecido como sono REM. Ele é importante por quê? Por que a gente está falando aqui de aliado ao sono? Por causa desse processo. Então, olha que legal. O que a gente tem no nosso produto? A gente tem a laranja moro e a gente tem a beterraba, que é poderosíssimos antioxidantes que vão ajudar a desinflamar o corpo dessa pessoa para que o tripofano faça o papel dele correto. Vai elevar, né, esse nível de humor da pessoa, vai deixar ela menos hiperativa, vai reduzir os sintomas da depressão, só que à noite essa pessoa vai dormir melhor. E essa pessoa indo para o sono profundo, nesse sono profundo, que geralmente acontece quando a gente está quase acordando, sabe, de manhãzinha ali, sabe quando você já está quase acordando, você fala, poxa, eu estava no meu melhor sono, é quando você está no sono REM. O corpo demora muito tempo para fazer isso. E desde que ele esteja correto, não esteja inflamado, o tripofano esteja fazendo o papel dele correto, você vai chegar no sono REM mais rápido. Ou seja, você realmente vai relaxar. E com 4, 5, 6 horas de sono, você vai acordar muito bem. Você vai acordar descansado. Por quê? Porque a gente tem um líquido que sai ali da nossa coluna vertebral, ele vai até no cérebro e faz o processo de limpeza. E é muito importante, porque isso evita outras doenças no futuro, principalmente o Alzheimer, né? Então, ou seja, esse líquido chamado encefalorraquidiano, ele só acontece quando a pessoa está no sono profundo. Então, gente, aqui eu falei um pouquinho para vocês do nosso produto, já são 20 horas e 52 minutos. Eu vou estar agradecendo vocês, eu queria só falar um pouquinho para vocês entenderem desse produto, agora eu vou abrir para um bate-papo, tá? E aí, Raquel, o que você achou?